um debate, uma palestra, ideias divergentes, gente colocando suas ideias, faz com que você se mova, você avalie, você pense. Sem isso, eu não acreditaria em educação, não acreditaria em progresso humano, e eu acredito nessas coisas. Ou seja, as pessoas saem daqui mexidas, concordando, discordando, aprofundando, querendo ver mais coisas. A partir desse momento eu me humanizo um pouco mais, quando eu perco certezas. Debate destrói certezas. Certezas me tornam autoritário. A ideia com esse ciclo e com esses convidados que a gente tem trazido aqui é de ampliar um pouco a nossa conversa. É sair um pouco do gueto da psiquiatria, do gueto da saúde mental e conversar com outros especialistas, com pessoas de outras áreas, enfrentar o diálogo com outras linguagens, outras visões. E esse foi o desafio que a gente se propôs. Então eu convido aqui a doutora Fabiana Neri para abrir os trabalhos. Dilema ético é uma situação onde não existe uma solução completamente satisfatória. Os dilemas éticos, eles são encruzilhadas que desafiam a todos que tentam achar respostas rígidas para o que é certo e o que é errado. É importante esclarecer que a ética, essencialmente, ela nos convida a pensar sobre o que é certo e sobre o que é errado. Mas a gente não deve confundir ética com lei. A bioética, ela é a ética aplicada à vida. E da mesma forma que a bioética nos convida a pensar sobre o que é certo e sobre o que é errado em relação à saúde dos seres humanos e dos animais. A bioética teve as suas diretrizes filosóficas, elas foram consolidadas após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ocidental, chocado com experiências que alguns médicos nazistas realizaram em seres humanos em prol da ciência, o mundo ocidental criou, então, um código para limitar os estudos em seres humanos. Foi mais ou menos nessa época que se consolidou a ideia de que a ciência não é mais importante que o homem. Quando a gente fala dentro desse contexto de perda da razão, um dos assuntos mais complexos em relação a isso é o tratamento involuntário dos pacientes. Entenda-se tratamento involuntário aquele em que, apesar de ser contra a vontade do paciente, ele é instituído. E aí, dentro desse contexto de tratamento involuntário, é que eu pergunto para vocês: é eticamente admissível tratar um paciente contra a sua vontade? Quando a gente pensa em justificativa para o tratamento involuntário de pacientes, necessariamente a gente está pensando em duas coisas. Uma, a característica da doença em si, e, em segundo lugar, a necessidade de proteger o paciente no momento de sintomatologia mais aguda, mais severa e de maior risco para ele mesmo. A gente tem que entender, isso é muito importante, a doença aprisiona o paciente e o tratamento liberta. Um evento como esse, ele instiga realmente o pensamento da crítica, né, dessa necessidade de rever a doença mental, de discutir os aspectos éticos que nós médicos, que lidamos diretamente com o paciente e lidamos com o aluno no ensino disso aí, né, de como nos conduzirmos e de como lidar com essa situação. Então, eu parabenizo realmente pelo evento. Sempre introduzindo esse relativismo que faz avançar o pensamento. Lembrei de um autor da década de 70 que a minha geração lia muito, hoje é um sinal de idade, Gibran. E Gibran conta num conto que uma feiticeira, conto hipotético, joga no único poço da cidade uma poção que enlouquece, que tem este poder. A cidade inteira, ao tomar da água do único poço, enlouquece. A não ser o rei e seu camareiro, que por um hábito muito arraigado, só faziam a refeição ao meio-dia. A cidade começou a comentar que o rei estava agindo de forma muito estranha. E seu camareiro tinha sido contaminado por uma doença que o fazia sair de si. A cidade começou a conspirar porque o rei dava mostras de insanidade absoluta.
À tarde, o rei experimentou da água do poço e enlouqueceu, e a cidade fez uma imensa festa à noite, porque finalmente o rei recobrara a razão. Essa é uma forma que o Gibran traduziu uma coisa que há 100 anos um gênio da nossa literatura colocou no Alienista, né? Como é difícil determinar os limites da insanidade. Lembrando que um grande médico português ganhou o prêmio Nobel por ter inventado a lobotomia, Dr. Egas Moniz. Mas também inserindo a vida do Dr. Egas Moniz no momento em que não há nenhum medicamento que impedisse comportamentos agressivos. E que aquilo de fato impedia a agressividade, transformando a pessoa num robô. E que gente não agressiva, como uma irmã do presidente Kennedy, foi submetida ao tratamento. A gente entra num campo exatamente como foi dito antes. Como é difícil decidir no cotidiano e nas questões concretas isso. Como é fácil decidir no plano burocrático, no plano abstrato. Como é difícil no cotidiano. Vendo quem nos governa e como nos governa, entramos num debate. Quem seria saudável psiquiatricamente, os políticos ou nós? Quem é o discurso da servidão voluntária que Etienne Lavoisier propõe no século XVI, o prazer dessa obediência? Quem alardeia suas qualidades? Quem fala como é bom, como é saudável e de repente descobrimos que pela quantidade de papelão que eu comi nos últimos anos, eu sou praticamente reciclável hoje. Como é complicado lidar com essas coisas. Está difícil achar um modelo. E as pessoas que reclamam constantemente do Estado são vistas infringindo essas regras de convivência em pequenos, médios e grandes atos. Então, a crise está afetando uma coisa e trazendo à tona uma das características filosóficas e psicológicas do nosso tempo, que é essa cultura do eu, quase obsessiva, narcísica, já que hoje a escolha, e parte do que nós discutimos antes e voltaremos a discutir, é que hoje nós associamos escolha individual com felicidade. Há 200 anos ninguém escolhia casamento nem profissão. E hoje eu escolho tudo. O critério validador da verdade, inclusive da ética, é o eu. Mas por que você fez assim? Porque eu quis. A ética trata, como foi lembrado antes, dos critérios que presidem a escolha entre o certo e o errado. Diferente da moral, que trata dos critérios do julgamento externo dado por um Deus. A ética trata dos critérios internos e filosóficos. E essa questão embasa um momento ainda mais difícil que foi denominado em 1992 por um autor e consagrado num livro de 2004 como pós-verdade. Será sempre emotiva, total e visual. Somos a civilização das imagens, somos a civilização das explicações totalizantes e a civilização emotiva. Eu acredito naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Toda essa característica para falar como é complicado exatamente falar de ética, porque um poeta falecido, Cazuza, traz um dado que é da filosofia do século XVI, especialmente no já citado Etienne Lavoisier e Erasmo Rotterdam, que as mentiras sinceras me interessam. As explicações que me trazem tranquilidade, essas são vistas como algo correto, bom, interessante. E a partir desse momento, esse centro dessa pós-verdade que domina a nossa ética, é essa espécie de discurso repetitivo em inglês, que eu nem sei traduzir, eu me amo-me, a mim mesmo e eu, ou eu amo a mim, eu mesmo e a mim e eu me amo, não sei traduzir isso, mas é essa ideia de que no fundo eu tenho como referência a mim mesmo. A ética não pergunta se eu vou ser punido ou premiado por algo. A ética pergunta por que algo é certo ou errado em si. E traduz o pensamento aristotélico, somos perfectíveis e não perfeitos. Então aqui uma importância filosófica fundamental. Um homem ético não é um homem perfeito, porque não existe. Um homem ético é o homem que não se compraz no erro, não se alegra no defeito, não permanece no desvio. Um homem ético é um homem que, como todos os seres humanos, tropeça, cai, se irrita, é agressivo, mente, mas cada vez que ocorre isso, se sente mal.
se emenda, se desculpa e tenta refazer. A diferença do homem ético para o homem não ético é que o não ético se compraz, se alegra, se regozija no defeito. Então, todas as vezes em que eu errei e corrigi, eu me tornei ético. A ideia de que o ético, mas quem é você para falar ética? É por não ser ninguém que eu posso falar de ética. É por ser um ser humano idêntico a qualquer um de vocês, tendo dias terríveis, tendo ações recrimináveis e me arrependendo quando eu erro. Então é exatamente isso, a perfectibilidade do cara. Perfeito no latim, perfectum, feito até o fim. Perfeição é a morte. Quando eu encerro a minha última aprendizagem. Até lá eu sou perfectível. O diálogo entre o bem individual e o bem comum é o objeto da ética. A negociação permanente entre a minha capacidade de ver o outro e a minha necessidade de me preservar. O indivíduo que apenas vê o outro tem uma patologia específica, o indivíduo que apenas vê a si tem uma patologia específica. É esse diálogo saudável que faz com que eu cresça e, ao crescer, saia de uma zona de conforto, que é uma percepção específica. A capacidade de mudar de ideia, de escutar novos argumentos, faz parte dessa reflexão filosófica. Reflexão que naturalmente leva em conta que o principal princípio do mundo é a mudança. Primeira coisa que a gente avalia numa palestra dessa e recebe é nos rever, né, no momento de conhecimento, autocrítica, reavaliação dos processos humanos, dos relacionamentos, e assim entender como é que nós podemos nos transformar. Essa questão toda que nós estamos vivendo no país parece que não permeia o nosso dia a dia. Parece que faz parte de um mundo distante e, na verdade, diariamente nós presenciamos atitudes, comportamentos que não são ou pensados ou vistos como corretos, né? Seriam eticamente inadequados. Então, essa hora que você para refletir, é um momento que eu acho que é um avanço. O avanço como ser humano é nessa oportunidade que você tem a possibilidade de ver se eu estou agindo certo, se eu estou agindo da maneira que eu não vá ferir o outro. Eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, é sobre essa questão da ética e da coisa da responsabilidade pessoal. Que a gente fala mal dos políticos, mas esquece que eles estão lá porque a gente votou neles, nós os pusemos lá. Nós temos uma legislação e um Estado que trata a população de uma forma infantilizada, uma legislação trabalhista que diz que o trabalhador é incapaz, por isso precisa do Estado para proteger. Temos uma população que está sempre pedindo favores do painho, do Estado, do político, se colocando de uma forma infantil. Então, eu queria perguntar aqui o seguinte, como é possível a gente pensar em ética nesse ambiente de infantilização, onde a gente pensa que precisa de um pai para tudo, de um governante para tudo, de um Estado para tudo, como se fôssemos incapazes, crianças infantis, incapazes de sermos sujeitos. Hegel, num texto maravilhoso chamado Diálogo do Senhor e do Escravo, mostra a dependência recíproca entre quem domina e quem é dominado. Uma relação que nós chamaríamos, a partir de 1900, quando Freud lança a interpretação dos sonhos, de uma relação psicótica entre o que domina e o que é dominado. Ao final do Diálogo do Senhor e do Escravo, o escravo diz, agora eu entendo que o meu medo de ser punido é tão grande quanto o seu medo da minha rebelião. Ou seja, Estado e eleitor estabelecem um tipo de relação muito psicótica. De um ponto de vista, como foi lembrado, porque nós votamos e passamos a reclamar com uma síndrome de Frankenstein, ou seja, baseado no texto da Mary Shelley, de Se Prometeu Moderno, que é o subtítulo do livro, eu não gosto daquilo que eu fiz.
Mas segundo, porque a falta de ética, que é gravíssima no campo da política, ela começa no campo pessoal. Então, pessoas que descumprem regras de trânsito, pessoas que são misóginas, racistas, homofóbicas, demofóbicas, pessoas que são agressivas com o mundo, pessoas que jogam lixo na rua, são a primeira parte de uma pirâmide de quebra de ética, cujo topo está em Brasília, mas cuja base está em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e em qualquer cidade. Resultado, apenas numa vida ética eu posso me tornar alguém que cobre dos políticos um comportamento ético. Senão, eles são os políticos que eu mereço. São os políticos que têm a minha cara e têm o meu jeito. Mas, de novo, eu não quero dizer que jogar lixo na rua é igual a roubar a merenda escolar, crime em São Paulo que me irrita em particular, ou afundar a Petrobras, ou fraudar a carne e a vigilância da carne. É muito mais grave isso do que andar no acostamento. Mas no momento que eu não vejo o outro estacionando em fila dupla e tripla no aeroporto, no momento que eu não vejo o outro não respeitando a fila das prioridades, estou abrindo mal para um tipo de cegueira que lá em cima se torna uma cegueira política. Um fenômeno que eu tenho visto muito, eu também dou aula e eu percebo isso nos meus alunos, é a questão da falta de responsabilização. Hoje as pessoas, infelizmente, parecem não querer mais ser responsável por suas atitudes. Uma situação que eu vivenciei é uma aluna que chega para mim e fala: professora, eu não fui na sua aula passada porque eu fui levar minha mãe no médico. Eu falei: parabéns, que bom que você pôde levar sua mãe no médico. Ela: mas eu queria que a senhora tirasse a minha falta. Eu falei: não, você faltou. A responsabilidade, lhe digo que eu teria feito a mesma coisa que você, eu teria faltado a aula e levado a minha mãe. Mas você tem que assumir a responsabilidade de que você fez uma escolha e que toda escolha é uma renúncia. Você escolheu ir com a sua mãe, o que eu acho que você escolheu certo, mas você renunciou a vir para a aula, você renunciou à sua presença. Então, a nossa sociedade vem passando talvez por um momento de falta de responsabilização, e isso reflete nos nossos governantes, nos nossos representantes que estão lá. São reflexos talvez da nossa moral, dos nossos costumes. Então, criticar também, eu acho que é a hora da gente olhar para a própria sociedade como comunidade, como uma sociedade que talvez tenha aí vários equívocos e que, como disse o professor Karnal, esperamos que mude, que melhore no futuro próximo.